Bem-vindos ao canal Repensando Nossas Igrejas. Título de hoje: Dízimo não é obrigação cristã, parte 4 de 8. Vamos continuar nosso estudo sobre o dízimo religioso no período da vigência da Lei de Moisés, que vai desde a instituição das leis, a partir de Êxodo 19:5, até a instituição da Nova Aliança ou Novo Testamento, com a morte do Senhor Jesus Cristo. Para iniciarmos o estudo de hoje, é importantíssimo deixar bem claro que associar a entrega de dízimos como entrega de dinheiro não tem o menor fundamento bíblico. No próprio conceito de dízimo do Antigo Testamento, está determinado que o dízimo não deve ser entregue na forma de dinheiro. Vejamos Deuteronômio 14, de 22 a 27. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que Deus escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, do seu Deus. Um parênteses: este dízimo era entregue com uma confraternização. Continuando: e nunca se esqueçam dos levitas, que vivem nas suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Esta passagem está de acordo com o que estava estabelecido para ser entregue como dízimos em Levítico 27, versos 30 e 32. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. E também o dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será consagrado ao Senhor. Atenção, como estava escrito: se o lugar que Deus escolher para entregar os dízimos for distante, o fruto da terra e dos rebanhos deverão ser vendidos, mas não se pode entregar os dízimos no templo em prata ou dinheiro, pois está ordenado explicitamente recomprar gêneros para a entrega. Como pode ser visto em Lucas 11:42 e em Mateus 23:23, o próprio Cristo não referiu aos dízimos como entrega de dinheiro. Nos evangelhos, Jesus falou de alimentos, tendo citado os dízimos de hortelã, endro, cominho, arruda e hortaliças. Por isso, reafirmo: associar o cumprimento do dízimo como entrega de dinheiro para as denominações cristãs não tem o menor fundamento bíblico, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Qual o motivo para Deus estabelecer as leis dos dízimos no Antigo Testamento? Antes de abordar o motivo da lei dos dízimos, vamos entender o contexto histórico. Houve uma época em que o povo hebreu havia sido libertado da escravidão no Egito por Moisés, conforme Êxodo 20, verso 2. Na sua peregrinação pelo deserto, o seu destino era Canaã, a terra prometida, conforme Êxodo 6, 4. Mas aquele povo não possuía condições culturais e militares para se estabelecer como uma nação e formar um país. Era apenas um ajuntamento de ex-escravos.
Por isso, Deus revelou a lei de Moisés, uma constituição completa, detalhada, com 613 mandamentos da Torá, preparando o ordenamento jurídico e cerimonial com a finalidade de que aquele povo se estabelecesse na terra de Canaã e formasse uma nação teocrática israelita. O povo de Israel era, naquela época, e é até hoje, dividido em 12 tribos que são chamadas pelos nomes dos 12 filhos de Jacó. Mas Deus determinou que após a conquista da terra de Canaã, o território fosse dividido entre 11 tribos e que os hebreus da tribo de Levi não receberiam terras, conforme Josué 13:33. A seguir está o motivo pelo qual Deus estabeleceu a lei dos dízimos. De acordo com Números 18, versos 20 e 21, os levitas não teriam terra para possuir e trabalhar, pois o seu trabalho seria para as atividades cerimoniais religiosas no tabernáculo e depois no Templo de Jerusalém, e para o apoio na manutenção das coisas sagradas. Então, para o seu sustento, os levitas receberiam os dízimos da produção agrícola e pecuária das outras 11 tribos. Deus planejou uma nação teocrática, organizada com leis, inclusive para a manutenção das atividades cerimoniais religiosas. Então, o dízimo era o imposto do governo de Israel, naquela época, para manter o sistema, templo, sacerdotes e sacrifícios de animais. Vamos verificar uma diferença notória entre o sustento do sacerdócio levítico do Antigo Testamento e dos ministros da Igreja no Novo Testamento. No Antigo Testamento havia leis oficiais do país de natureza cerimonial, definindo que o trabalho dos sacerdotes estava relacionado ao serviço no templo e que o sustento seria provisionado pelos dízimos dos cidadãos das outras 11 tribos de Israel. No Novo Testamento, as igrejas se organizaram como comunidades, deixando de lado completamente o sistema rígido sacerdotal do Antigo Testamento. Apesar de existirem determinação para que os cristãos colaborem com o sustento dos ministros, não há normas que especificam quanto cada cristão deve contribuir para a manutenção da parte, digamos assim, institucional da igreja, conforme 2 Coríntios 9, de 7 a 9. Lembre-se que a igreja são os membros, não é o edifício e muito menos a denominação. Além disso, verificamos o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que trabalhou com as próprias mãos para não ser pesado para os irmãos, conforme 1 Tessalonicenses 2,9. Em outras palavras, no Antigo Testamento havia o contexto das leis do país, nas quais o dízimo era o imposto obrigatório para manter o sistema templo, sacerdotes, sacrifícios de animais. No Novo Testamento, as igrejas se estabeleceram como comunidades, nas quais os ministros poderiam ser mantidos pelos irmãos ou poderiam trabalhar, mas não havia normas rígidas para estabelecer esta relação. Algumas considerações sobre Malaquias. Em Malaquias 1,6 está escrito: Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que me desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Em seguida, o profeta Malaquias começa a repreender os sacerdotes, o que mostra o seu zelo com a retidão das atividades realizadas no Templo de Jerusalém. E o que isso tem a ver com os dias de hoje? Você alguma vez escutou algum irmão falar que contribui com a igreja
mas não se preocupa em saber o que é feito com o dinheiro, pois é problema apenas do líder religioso? Mas isto está errado. Se você contribui para alguma denominação religiosa, procure saber como são usados os recursos na sua instituição e que haja, no mínimo, transparência. Aqueles que acompanham e zelam pela retidão das atividades cristãs realizam ações proféticas, tanto quanto Malaquias fazia na sua época. E será que as maldições dos sonegadores de dízimo valem para os cristãos de hoje? Na época do Antigo Testamento, não pagar o dízimo era sonegação de impostos, e o sonegador era ladrão, conforme Malaquias, capítulo 3, versos 8 e 9. Vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Todavia, Paulo disse em Romanos 6,14: Não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E também em Gálatas 3,13, se referindo às leis de Moisés. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, meu querido ouvinte, as maldições de Malaquias, conforme Malaquias capítulo 1, verso 1, como está escrito há centenas de anos, foram para os moradores da nação de Israel que sonegavam o dízimo na época em que funcionava o sistema templo, sacerdotes, sacrifícios de animais. Se você é cristão, não há fundamentação bíblica para que se sinta culpado, caso não possa contribuir por motivos de força maior para a sua congregação ou para os necessitados, porque não existe um mandamento bíblico que determina qual o valor da contribuição para a igreja cristã, desde a morte de Cristo até hoje. Hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos continuar nosso estudo sobre o dízimo no período da vigência da lei de Moisés nos evangelhos. Então, até a próxima, se Deus nos permitir.